apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Um outro dia no estilo Dom Juan. O meu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia de saudade do seu beijo. Trato todas iguais. Esse é meu desejo. Tô namorando todo mundo. 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Vagabundo, safado e elas gostam. Namorando todo mundo. 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Safado e elas gostam. Sentou. Esse 1% pode ser bom, mas pode ser ruim. Depende do que a gente quer analisar, né? Porque também se for 99% santo, perfeito. Boa tarde, tudo bem? Mas se for também 99% anjo perfeito, sabe? Você fala, ai meu Deus, 1% safadeza até que faz bem, né? Às vezes precisa até de mais de 1%, dependendo da situação, dependendo de um monte de coisa aí. Você fala, ai, vamos inverter esse trem aí. Tem hora, sabe? Mas é uma hora pontual, assim, que a gente fala assim, vamos fazer o diferente, ó. Manda os 99% safado e fica com os seus 1% santo. E tem hora que a gente inverte. Fala assim, vai, agora é hora de inverter. Manda os 99% anjo. Então, nada é uma coisa só. A gente sempre precisa entender qual é o momento, qual é o cenário, o que a gente quer. Porque 99% anjo perfeito, né? Não, aí não dá não, esse trem não fica bom não. Agora quando a gente, então tudo depende, né? Tem hora para tudo, até para ser safado. Tem hora que ser safado, a gente quer 99% safado. E tem horas que a gente fala assim, não, 99% anjo. Se bem que 99%, eu acho que, enfim, né? Essa matemática aí é complicada. No dia a dia, também essa conta tem que ser feita. Porque uma pessoa que é 99% ali, sabe, é o que a gente fala hoje. Eu estava até ouvindo agora há pouco aí na rádio uma enquete. O 99% é o anjo, né, perfeito, ampliando um pouco essa questão, é o politicamente correto. E aí tava falando ali numa enquete agora na rádio, que era assim, enfim, a enquete não importa, que eu não vou levantar a questão aqui, mas era assim, o mundo mudou. E mudou muito. Mas, e aí vem essa coisa de o politicamente correto, 100% politicamente correto, como se alguém fosse 100% politicamente correto. Porque o 100% politicamente correto, a gente está falando do máximo, da perfeição. E ninguém é perfeito. Então pode parar com essa história. Aí, em contrapartida, né, para o outro extremo, é o excesso, a totalização, enfim, o mimimi. É o mimimi total. Então, nem o mimimi total, né? Nem, né, mimimi, não precisa nem falar que é total, né? Nem o mimimi e nem o outro extremo. Então, é sempre pegar as polaridades aqui, as pontas da régua, porque a gente tem o péssimo hábito, e não adianta vir com mimimi não, porque é assim, né? Se é ser humano, é
sim, a gente tem o péssimo hábito de julgar. Todo mundo julga. Não vem com papo furado pra cima de mim, não, porque todo mundo julga. Mesmo quando a gente não quer, a gente já julga. Você olha ali e fala assim, tá feio. Não. Sempre vai ter, mesmo que você não fale nada pra ninguém, fique ali você com você mesmo, né? Sempre tem um julgamento. Não existe neutralidade. A gente coloca a neutralidade. A neutralidade, ela passa a ser construída e a gente vai vendo onde eu posso expressar um pouco mais, onde eu posso expressar um pouco menos. E aí o problema começa, ou o problema surge, ou ele se amplia, se intensifica, quando a gente vai querer julgar o outro pela nossa régua. E aí isso nunca vai dar certo, né? Querer julgar o outro pela nossa régua não funciona, porque a nossa régua, ela é composta, ela é construída a partir das nossas crenças, das nossas realidades, das nossas vivências e não da realidade do outro. Então, não dá para cobrar do outro nem o 100% perfeito e nem o dizer, tudo é mimimi. Você não sabe de onde veio o mimimi do outro, ou o mimimi do outro, né? Não faz sentido para você, o 100% do seu lado não faz sentido para o outro. Então, a gente tem que colocar no caminho do meio, né? Ponderar. Toda história tem dois lados. E na verdade, eu vou além. Eu falo muito nos meus atendimentos. Toda história tem 3 lados. Principalmente quando eu atendo casal. Eu falo assim, me trazem lá uma questão. Eu falo, tá, vamos lá. Eu quero ouvir o seu lado, o outro lado, agora eu quero ouvir o fato, né? Porque o fato é o fato. É o fato cru. E quando cada um conta a sua versão, esse fato, ele já tem, ele tem um enxerto, ele tem um recheio que são dos nossos julgamentos, das nossas crenças, de tudo que é construído, a gente colocou ali. Então, tem 3 lados. Toda história tem 3 lados. Isto é inevitável. Ponto, acabou. E aí, né, eu tô aqui pensando, eu tô falando e tô pensando. Gente, olha para onde foi parar essa história, né? Esse vídeo aqui começou com a música do Safadão, né? 99% anjo e 1% sei lá o que, né? Esqueci a palavra lá. E a gente pode conduzir, né, para o outro lado. E quando a gente começa a analisar essas questões e olhar para isso tudo, a gente fala, gente, a vida é tão fácil de ser conduzida, né? E as pessoas complicam tanto, as pessoas vão, sabe, fazendo um campo de batalha por tudo e qualquer coisa. O mundo mudou, tudo mudou. E nós precisamos evoluir. Só que é muita falta de empatia quando a gente fala assim, você fez tal coisa, isso não é mais aceito hoje em dia. Isso é errado, esse conceito não é mais aceito. Legal que as coisas, né, se modifiquem para melhor. Só que calma, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, né? Umas pessoas, eu falei isso hoje de manhã, num atendimento, eu falei isso hoje de manhã, eu falei, cada um tem o seu momento. Tem gente que, né, é mais devagar para construir outra versão da história. Tem gente que é mais rápido, tem gente que é mais devagar. Tem aquele livro, eu não lembro o autor, mas é Rápido e Devagar. Exatamente isso. Então tem gente que é mais devagar, tem gente que é mais rápido, tem gente que tem mais paciência, tem gente que tem menos paciência, tem gente que não tem paciência nenhuma, que, né, na segunda pergunta já explode. Tem gente que veio
é difícil digerir porque veio de outra realidade mesmo, né? De outra época, às vezes, nem tão intermediária quanto os mais jovens, que já está nesta época, nesta era, e aí ele tem que fazer as modificações só em cima daquilo que já está em mudança. Tem um outro que ele já mudou uma vez, porque ele é lá de 2 gerações, né? Ele já fez a modificação e aí já foi um sacrifício, e de repente falam assim para ele, olha, mudou de novo. Ele fala, calma, eu nem digeri esta que você está falando que mudou já, né? Eu nem digeri a anterior, me dá um tempo. E ele ainda vai caminhar baseado ali né, alicerçado nas questões anteriores. Então não dá para sair cobrando, cancelando as pessoas, ridicularizando, expondo, porque ela ainda não conseguiu se enquadrar nessa nova realidade. Tudo tem um tempo, tudo tem um tempo. Até quando a gente, né, olhando pelo jurídico, tem lá uma lei e tal, entre o prazo que ela é assinada ali e que entra em vigor, a gente tem um prazo ali, um prazo de carência para que a população entenda que existe aquilo, como vai ser dali para frente, né? O que muda, como que fica, como que não fica, principalmente se tem sanção, se tem penalização, se tem multa, para a pessoa entender que, nossa, deixa eu me adaptar a isso, né? Às vezes por questão de hábito, por questão de costume, e aí a pessoa, é óbvio, mas isso é para lá de óbvio, que a pessoa vai errar porque ela está funcionando num outro padrão ainda. Então ela tem aquele tempo de carência para ir se moldando e se adaptando à nova realidade. Mas isso é o comportamento humano, isso é o funcionamento, né, humano. Agora, sabe, como se as pessoas estivessem todas no mesmo ritmo, tivessem acesso às mesmas informações, tivesse tudo isso. Não, não é. Então a gente precisa entender, né, saindo completamente do começo da história, mas só pegando os números agora, né, 99% e 1%, nenhum dos dois vai dar certo, né? Às vezes até vai, mas é aquela situação pontual que você fala, nossa, eu preciso, agora vamos virar a chavinha, né? Sabe, quando você tem ali como é que chama? Termostato? Eu não sei como é que chama aquilo. Do aquecedor a gás, do chuveiro, né? Que você vai, coloca, aumenta a temperatura. O dia tá mais frio, peraí, vamos lá, mexe lá, né? Aumenta lá a quantidade de gás, enfim, né? Para que a temperatura fique mais alta. Peraí, agora, ontem estava muito frio, eu tive que aumentar, né, o volume ali de gás. Hoje já está mais quente que ontem, então um pouco mais quente, então eu vou voltar um pouco ali para ficar no meio do caminho. No outro dia, amanhã, vai estar rachando de calor. Eu falo, nossa, muda de novo, coloca lá no mínimo, porque eu preciso gelar isso daqui, não aquecer, né? Então, na vida é assim. Eu observo muito essas questões e eu fico pensando, qual é a dificuldade das pessoas? De onde vem tanta dificuldade para entender que o outro funciona diferente de nós? Enquanto não entendermos isso, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Nós vamos ter excesso cada vez mais, né? Deveria ser cada vez menos, mas não, é cada vez mais
eita, enrolei o mas com mais, cada vez mais, menos tolerância, menos paciência, menos empatia com o comportamento, né, as ações, as atitudes do outro. E a gente não precisa disso. A gente, muito pelo contrário, a gente precisa exatamente de tudo isso: paciência, empatia, solidariedade, filantropia, tudo isso. Ou vamos todos pro buraco. Porque, como a entrevista que eu fiz ontem na rádio, no meu programa, no Desperte com Elas, que eu entrevistei a Bia Ferraz, e ela disse uma coisa muito importante. Tinha todo um contexto, né? Depois volta lá, assiste, tá lá gravado o programa de ontem. Aliás, todos ficam gravados, né? Que ela falou o seguinte: quando ela olha para trás, a gente vai evoluindo, né? E estamos falando de mulheres, mulheres que se unem, mulheres que se juntam, mulheres que se ajudam e que juntas nós evoluímos. Na verdade, toda a sociedade, né? Mas estamos falando exatamente de mulheres. E ela falou assim que para ela é inconcebível avançar, conseguir ter essas conquistas, né, e subindo ali degrauzinho por degrauzinho, e de repente olhar para trás e ver que tem uma mulher igual a nós, com todas as dificuldades, filho, casa, né, profissional, com a questão hormonal que é um furacão, e a gente olhar para trás e falar assim: putz, aquela lá ficou para trás, tá passando um perrengue lascado, e a gente sabe como ajudar, como fazer para ajudar, ou como fazer diferente, ou se não, ou se não sabe, não tem problema. Se a gente não sabe, é aquela coisa assim: eu não sei como eu vou fazer, mas olhar as palavras. Eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou me dar aqui a sua mão e nós vamos caminhar juntas e nós vamos descobrir juntas. Isso é lindo e isso acontece. Ainda em pequenos grupos, mas isso acontece sim. Agora a gente precisa pegar esse mesmo conceito e levar para a sociedade como um todo. Porque e só a informação, e ontem eu falei de informação, né? E só a partir da informação, transformar a informação, porque a informação tá aí, né? Nossa, o que mais tem é informação. Mas é pegar essa informação e transformar em conhecimento. E depois pegar este conhecimento e transformar em ação. E aí, quando a sociedade estiver nestes ciclos de transformações, estivermos caminhando, se não exatamente juntos, porque isso é muito difícil de acontecer, mas alinhados, né, a gente vai conseguir. É o líder, né? Você é quem tem a supervisão, né? Supervisão, o nome já diz, né? O supervisor, o que ele faz? Ele tem uma super ampla visão. Então, a gente podia falar de supervisor, a gente podia falar de líder, a gente podia falar de visionário nesse cenário. A gente podia falar de muitas questões aí, trazer até o corporativo para essa questão toda e olhar e entender o seguinte: é aquele que ele vai olhar adiante e ele fala: eu vislumbro
tal coisa ali. Mas ele também tem que sempre estar em paralelo ali com o que, né, de onde viemos para onde vamos. É o que eu gosto de fazer analogia do carro. O para-brisa, ele é grande porque a gente olha para frente. Eu tenho que ter uma visão ampla do que está por vir. Mas os retrovisores, né, 3 por sinal, eles são em maior quantidade, para-brisa é 1, retrovisores são 3, mas os retrovisores eles são pequenos. Por quê? Porque na verdade, eu olhando pelos retrovisores, eu tenho pontos de referências diferentes. Eu tenho ângulos diferentes. E ele é menor, eles são menores, porque na verdade é só referência. É só para a gente não perder a referência e dar uma balizada. Mas nós já passamos por lá. O retrovisor, ele nos mostra o que está para trás. Então é só referência, sabe? É meio que para você não esquecer de onde você veio. E para ver o que você está deixando para trás. E aí, esse deixando para trás na sociedade, a gente, ou no corporativo, ou enfim, a gente pode pensar em legado, a gente pode pensar em tantas questões. Então, tem muito que a gente pensar. E enquanto não for desse jeito, a gente vai nadar, 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 nadar e vamos morrer na praia, sim, com toda a certeza do mundo. Então é isso, né? Olha só o que virou. Gente, começa com uma frase ali da música que poderia ir completamente pro lado da sacanagem e terminei a reflexão. Aliás, eu comecei com arte sacanagem mesmo, confesso, né? E olha aí para onde foi parar esta reflexão. E é assim mesmo, né? A vida é feita de... Nós vamos construindo as nossas reflexões, entendendo como é que a gente constrói, como é que a gente caminha, para onde a gente vai. Certo? Beijos para vocês. Tchau, tchau.